A história do Brasil é uma história curiosa em termos de rupturas políticas. Ao contrário de outros países da América Latina, né, da América Hispânica, onde as rupturas políticas são normalmente marcadas por muita violência, né, muito sangue. Eu tinha uma amiga que dizia que se espantava muito quando vinha numa praça aqui no Rio de Janeiro e via as crianças, os bebês, as babás na praça, as mães, porque na terra dela, Bolívia, praça para ela era sinônimo de violência, de execução de pessoas e tudo isso. Bom, a história do Brasil não é assim. É uma história muito plácida no que diz respeito às transições políticas. E podemos só de início, né, nós podemos ver a própria independência do Brasil. A independência do Brasil, o processo de independência, que em princípio é um processo que implica em ruptura de interesses gravíssimos na esfera colonial, né? Foi assim na América Hispânica, foi assim na América Inglesa. No Brasil, sem dúvida, apesar de um evento muito singular, inclusive na história do Brasil, que é a resistência na Bahia, né, os problemas que tiveram com as forças portuguesas na Bahia, no geral, a independência do Brasil foi um processo com pouquíssimas vítimas. E, no geral, aqui no Rio de Janeiro, houve uma adesão generalizada ao processo de independência. E todas as outras transições que se seguiram no Império, a crise de 1831, a crise de 1840, quer dizer, 31, a abdicação do imperador, 1840, a maioridade do novo imperador, e principalmente a crise de 1889, o fim do Império, todas elas foram realizadas de uma forma a mais conciliadora possível. E essa tradição da conciliação no Brasil tem muito a ver com o fato de que não há opiniões fortes no Brasil na esfera da política e que há sempre um movimento maior ou menor quando é necessário algum tipo de modificação, há sempre um movimento maior ou menor para impedir que os ânimos se exaltem. É claro que nós temos transições no Brasil que são transições um pouco mais fortes, né? Por exemplo, a Revolução de 30 é um caso, 1964 é outro, aonde você chega a existir um acirramento muito grande de paixões, mas em nenhuma delas isso chega a ponto de gerar uma guerra civil ou uma conflagração em larga escala, e no final, embora tenha algumas, em 1930, a prisão de Washington Luiz, em 64, a expulsão, a fuga, né, de João Goulart e a cassação de muitos políticos. Apesar disso, essas transições elas não podem ser comparadas em termos de violência às transições políticas na América Hispânica. Isso, estou dizendo, tem muito a ver com a forma como os brasileiros vivem as suas opiniões políticas, né, e a pouca participação da sociedade nos processos decisórios. Né. Tudo é mais ou menos resolvido dentro dos gabinetes do poder, né, e a sociedade normalmente acompanha e aplaude aquele que, na sua opinião, é o que pode garantir a estabilidade e a ordem, porque a sociedade brasileira é muito conservadora. Então, nesse sentido, é muito curioso estudar a história do Brasil. E quando nós vivemos momentos de transição, nós podemos observar sempre que grande parte do esforço dos agentes políticos é para manter a paz e a possibilidade de conciliação. Isso é bom ou é ruim? Bom, é positivo, porque no Brasil nós nunca tivemos grandes cenários ou momentos de violência, né, desmedida. Agora, isso também impede que no Brasil nós vivemos rupturas de fato, né, transformações de fato da sociedade brasileira. Essas transformações elas vão se dando ao longo do tempo de uma forma gradual e lenta, e elementos de formas anteriores vão sobrevivendo dentro das novas. Bom, isso é uma característica do Brasil e fala muito do perfil conservador da sociedade brasileira e sua resistência
a mudanças que possam romper de uma maneira muito violenta a sua estabilidade.